gente, meu nome é Aline. O meu grupo irá falar um pouquinho sobre Isaac Newton e eu vou começar falando sobre a biografia. Isaac Newton foi um físico, astrônomo, matemático inglês. Seus trabalhos sobre a formulação das três leis do movimento levou à lei da gravitação universal, à composição da luz branca, conduziram à moderna física óptica. Na matemática, ele lançou os fundamentos do cálculo infinitesional. Isaac Newton nasceu em uma pequena aldeia na Inglaterra, no dia 4 de janeiro de 1643. Com 2 anos, depois que sua mãe voltou a casar, Isaac foi morar com sua avó. Desde cedo, manifestará interesse por atividades manuais. Ainda criança, criou o redemoinho de vento. Boa tarde, meu nome é Janaína, sou do terceiro ano C e vim falar um pouco sobre as descobertas de Isaac Newton. Entre 1665 e 1667, durante o tempo em que a universidade ficou fechada por consequência de uma epidemia de peste bubônica, que isolou a Inglaterra e matou 1/10 da população, Isaac Newton teve que voltar para casa. Nesse período, Newton fez as descobertas mais importantes para a ciência. Descobriu a lei fundamental da gravitação, imaginou as leis básicas da mecânica e aplicou-se aos corpos celestes. Inventou os métodos de cálculo diferencial e integral, além de estabelecer os alicerces de suas grandes descobertas ópticas. Lei da gravitação universal. Em 1666, Newton foi o único a perceber a lei que seria básica para a compreensão de vários fenômenos, antes inexplicáveis, que ocorriam no universo. Ao cair da árvore a mais célebre maçã da história da ciência, motivou Newton a ideia de gravitação universal. Por que caiu a maçã? Partindo dessa pergunta, chegou à descoberta de uma das mais importantes leis científicas. Isaac Newton elaborou então uma das mais fundamentais de todas as leis, a lei da gravitação universal. Nela sustentou e provou que cada partícula de matéria atrai toda partícula outra de matéria. Não é só a Terra que puxa para seu centro a maçã da árvore, mas também a maçã puxa a Terra. Essa lei aplica-se a todos os planetas. O Sol atrai a Terra, esta atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Newton mostrou que a força entre os corpos depende de sua massa, como proximidade deles, e ensinou como calcular essas forças. As 3 leis de Newton. Isaac Newton estabeleceu 3 leis de movimento, ou leis de Newton. A primeira lei diz que um corpo em repouso permanece em repouso se não é forçado a mudar. Um corpo que se move continuará a mover-se com a mesma velocidade e no mesmo sentido, se não for forçado a mudar. A segunda lei mostra que a quantidade de força pode ser medida por uma proporção de mudança observada no movimento. Essa proporção é o que se chama de aceleração e refere-se à rapidez do aumento ou na diminuição da velocidade. A terceira lei diz que toda ação causa uma reação e que a ação e a reação são todas iguais e opostas. Em 1667, quando a universidade reabriu, Newton voltou para sua atividade secundária de ensino, mas logo progrediu e com 26 anos tornou-se professor de matemática, sucedendo seu próprio mestre e protetor Isaac Newton. Em 1672, foi eleito para a Royal Society, representando a Universidade de Cambridge no parlamento por 2 vezes, em 1689, em 1690 e em 1701. Foi diretor da Casa da Moeda, época em que fortaleceu a moeda e reergueu o crédito nacional. Em 1705, a rainha Ana outorgou a Newton ao título de Sir, sendo o primeiro cientista a receber tal honra. Isaac Newton passou o resto de sua vida científica ampliando suas descobertas. Dedicou-se à pesquisa de raios luminosos. Chegou à conclusão que a luz é resultado de um veloz movimento de uma infinidade de minúsculas partidas emitidas por um corpo luminoso. Em 1672, foi eleito para a Royal Society, representando a Universidade de Cambridge no parlamento por 2 vezes, em 1689, em 1690 e em 1701. Isaac Newton fez previsões para o fim do mundo, baseado nas escrituras bíblicas, especialmente no livro de Daniel, e que aconteceria em 2060, no calendário gregoriano.
Isaac Newton fez previsões para o fim do mundo, baseado nas escrituras bíblicas, especialmente no livro de Daniel, e que aconteceria em 2060 no calendário gregoriano.